Henker que vive duas vezes, capítulo 536. Outro sucessor, 1. Demorou muito até que Yon-woo saísse do abismo. Você está aqui? Filho? Onde você aprendeu a falar tão rudemente? A exúvia do rei macaco ergueu suavemente o punho direito e sorriu. Você quer morrer? Tenha cuidado com suas palavras. Bang! Com um sorriso, a exúvia do rei macaco balançou o punho. Uma onda de choque passou pela têmpora de Yon-woo e atingiu a parede escura ao longe. Logo, Yon-woo ouviu o som de algo quebrando. O que você disse? Nada, eu estava errado. Yon-woo curvou-se rapidamente em um ângulo de 90 graus. Tudo bem, tome cuidado, você está prestes a florescer. Seria um desperdício morrer agora, certo? Os Esuviai do rei macaco não pareciam incomodados ou particularmente irritados com a atitude de Yon-woo. No entanto, parecia que ele estava pronto para dar uma surra em Yon-woo a qualquer momento. Yon-woo quase deixou escapar. Você também tem uma tia. No entanto, parecia que as exúvias do rei macaco iriam realmente bater em sua cabeça se ele continuasse falando. Embora fosse seu próprio mundo ilusório, Yon-woo não tinha planos de lutar com as exúvias do rei macaco. Este Esuviai conseguiu criar seu próprio Hui Bang e transformou o Crawling Chaos em seu vassalo. Nada de bom viria de enfurecê-lo. Chega de piadas. A exúvia do rei macaco estreitou os olhos enquanto ele abaixava o punho. Primeiro, como você fez isso? Ele queria saber como Yon-woo conseguiu sobreviver no abismo. Independentemente de quanto o poder e as habilidades de Yon-woo cresceram com as revelações, o abismo não era um lugar que pudesse ser superado apenas com essas coisas. O abismo era um vazio vasto e denso que até deuses e demônios relutavam em abordar. Poderia engolir qualquer existência e reduzi-la ao nada. Até mesmo a exúvia do rei macaco estava cautelosa com o abismo e teve o cuidado de não olhar muito de perto. Se voltasse os olhos para ele por muito tempo, ele seria sugado para o vácuo sem sequer perceber o que havia acontecido. No entanto, Yon-woo não apenas se aproximou facilmente do abismo, mas também permaneceu lá dentro por um período considerável de tempo, como se nada estivesse errado. Os Esuviai do rei macaco sentiram que não tinha escolha a não ser perguntar a Yon-woo. Acho que provavelmente é graças a isso. Yon-woo levantou as algemas que usava. Isso é um artefato que o Rei Negro deixou para trás. Sim. É um objeto que selou a escuridão do Rei Negro. Talvez seja essa a razão pela qual você foi capaz de manter seu ego. Mas não sei os detalhes. Yon-woo relembrou o momento em que entrou no abismo. Ele entrou em um lugar que parecia um rio ou uma fenda dentro de um vale, como a exúvia do Rei Macaco havia descrito. Yon-woo lembrou-se de sua consciência desaparecendo, como se seu eu estivesse sendo desmantelado. Porém, naquele momento, ele sentiu o elenco do Rei Negro tremer, o que lhe permitiu manter a consciência e a razão. Isso me ajudou a manter minha existência. Yon-woo estreitou os olhos enquanto olhava para as algemas negras sem vida. Além disso, estava conectado a algum lugar. O elenco do Rei Negro segurou firmemente a presença de Yon-woo enquanto o puxava em uma determinada direção. Yon-woo precisava descobrir exatamente a que isso estava conectado. Ainda temos muito tempo, então vamos nos preparar com calma. Se houver algo em que eu possa ajudá-lo, eu ajudarei. Obrigado. Yon-woo assentiu pesadamente. Yon-woo começou a praticar seriamente para entrar novamente no abismo. É importante poder respirar no abismo por muito tempo. Também preciso descobrir aonde o elenco do Rei Negro está tentando me levar. Vazio. Era um nome que o Rei Negro havia concedido. Existia dentro do inconsciente e estava tão escuro que Yon-woo não conseguia ver nem um centímetro à sua frente quando estava lá dentro. Era como se um monstro perigoso vivesse lá dentro. Você está dizendo que há alguma coisa aí? Sim. É interessante. Depois de ouvir os detalhes do abismo de Yon-woo, a exúvia do Rei Macaco acariciou seu queixo com a mão. Acho que o verdadeiro corpo do Rei Negro adormecido está no fim do abismo. Isso pode ser verdade, ou não, mas você quer descobrir isso por si mesmo? Sim, mesmo que o Rei Negro não esteja fisicamente presente, deve haver algo lá que tenha algo a ver com ele. Também parece ser a maneira mais fácil de aprender sobre a natureza do abismo. Além disso, você sentiu mais alguma coisa? Como a alma de outra pessoa ou o início do poder espiritual? Coisas que você não pode sentir no mundo material. Yon-woo balançou a cabeça. Não, eu não conseguia sentir nada parecido. Parecia que minha capacidade de reconhecer, raciocinar e sentir tinha parado. Isso faz sentido. Você disse que isso quase destruiu sua existência. Isso significa que não é possível procurar seu irmão mais novo através dos sentidos? Isso é muito difícil. As exúvias do Rei Macaco coçaram a nuca enquanto ele contemplava. Yon-woo, que estava olhando para ele, fez uma pergunta. A propósito, você não sabe nada sobre o Rei Negro? Yon-woo tinha ouvido falar que o demônio celestial foi responsável por jogar o Rei Negro no abismo. Como resultado, Yon-woo pensou que o Rei Macaco, que havia sido um dos rostos do demônio celestial, poderia saber de alguma coisa. De jeito nenhum. A exúvia do Rei Macaco sorriu amargamente e balançou a cabeça. Eu não sou meu verdadeiro corpo, mas um espírito, o que significa que possuo uma quantidade limitada de memória e informação. Eu também estou desconectado daquela criança. Então não há como eu ter qualquer informação sobre o Rei Negro. Após se separar de seu corpo original, ele não possuía mais as informações mais importantes,
já que seu dever era apenas proteger o palácio. Qualquer coisa não relacionada a esta tarefa não foi considerada necessária. O sorriso amargo das echúvias do rei macaco fez Yon-Woo sentir que havia algo mais profundo e complexo em suas emoções. Embora o Exuviai agisse como se fosse real, ele parecia dolorosamente consciente do fato de que não era o verdadeiro rei macaco. Qual foi a sensação de saber que se tratava apenas de uma cópia? Parecia que todo o seu livre-arbítrio havia desaparecido. Yon-Woo não conseguia imaginar como era a sensação. No entanto, qualquer expressão de simpatia apenas ofenderia o orgulho Exuviai do rei macaco, e Yon-Woo apenas mudou de assunto. Então a outra entidade com você também não era uma forma verdadeira? Comigo? Você sabe, o dragão que vi quando te conheci. Ah, você quer dizer sangue? Ele recebeu os poderes de um Yinglong, um dragão evoluído, para poder vagar pela torre. Ele pode saber alguma coisa. Você viu seu verdadeiro corpo. Acho que ele também mantém contato com aquela criança de vez em quando. Então. No entanto, você não conseguirá nada dele. Por quê? Ele é como seu mestre. Ele faz o que quer e eu também não tenho ideia de onde ele está. Vocês dois não moravam juntos no palácio? Não. Quando você o viu, ele estava visitando porque estava entediado. Yon-Woo relembrou a época em que as echúvias do rei macaco estavam em perigo por causa do exército do diabo e do bispo-chefe. Uma bola de gude brilhante guiou as echúvias do rei macaco para um local seguro. O mármore tinha as propriedades energéticas de um deus dragão, mas não era um deus dragão real. Na época, Yon-Woo se perguntou sobre isso, mas talvez fosse porque o deus dragão simplesmente não estava presente. Se aquele deus dragão tivesse aparecido, as echúvias do rei macaco não teriam sofrido tanto. O que o deus dragão estava fazendo naquela época? E por que ele ainda não havia se mostrado? De qualquer forma, tudo o que temos agora são informações muito fragmentadas. Você deve descobrir o resto sozinho. Mesmo se eu quiser ajudar, acho que não posso. As echúvias do rei macaco olharam para o abismo com uma expressão irritada. Ele estava ciente de que, como corpo espiritual, sua existência desapareceria se ele entrasse no abismo. Como ele sempre considerou o universo insignificante e minúsculo, as echúvias do rei macaco não puderam deixar de se sentir irritadas com isso. Tudo que eu tive para trabalhar foram os recursos limitados que meu verdadeiro corpo me deixou. Se você continuar tentando, não conseguirá entrar e sobreviver. Não vai funcionar. Não importa o quanto um espírito tente manter o seu eu original, há um limite para a sua existência. Ninguém sabe por quanto tempo os espíritos podem existir, certo? Pode haver uma vida útil limitada para meu corpo espiritual ou até mesmo uma limitação nas habilidades e competências que posso usar ao longo do tempo. Será difícil para você também. Yon-Woo acenou com a cabeça enquanto segurava o elenco do Rei Negro. Ele percebeu que se confiasse demais em um conjunto específico de habilidades, acabaria enfrentando as mesmas limitações que as echúvias do Rei Macaco. Acima de tudo, Yon-Woo teve que descobrir uma maneira de lidar com o fato de não conseguir perceber nada no abismo. Então, você está dizendo que respirar é importante. Sim. O que devo fazer? Só existe um jeito, certo? Embora sua voz fosse brincalhona, os olhos dourados da Exuviai do Rei Macaco estavam sérios. Consciência. Claro, Yon-Woo estalou a língua como se esperasse essa resposta. No entanto, isso não funciona no abismo. Yon-Woo confiou em sua consciência para manter sua racionalidade e se livrar das restrições do sistema da torre quando quase foi comido pelo caos rastejante ou quando ficou preso no mar demoníaco. Porém, a consciência não funcionou muito bem no abismo. Sempre que ele tentava liberar a consciência, ela era consumida rapidamente e ele não sabia se estava fazendo algo corretamente. Não houve resposta ou feedback que ele pudesse usar como forma de restaurar o rumo. No entanto, os cantos da boca do Exúvia se curvaram como se soubesse que Yon-Woo responderia dessa forma. Isso porque o seu nível de consciência não é bom o suficiente. Yon-Woo ficou confuso com essas palavras. Eu sempre me perguntei sobre isso. Por que você não desenvolveu a mudança ilusória? Yon-Woo inclinou a cabeça. O primeiro passo da mudança ilusória não é construir uma barreira? Como já tenho a declaração de domínio. Não há diferença. Há uma grande diferença. Primeiro, você usa coisas diferentes para operá-los. Yon-Woo ficou confuso. O poder de estabelecer seu território pessoal, ou declaração de domínio, e o poder usado para construir uma barreira ilusória para mudança ilusória são completamente diferentes. O domínio depende do caminho da sua divindade, mas a barreira ilusória é baseada na sua consciência. É a diferença entre começar de fora ou de dentro. Yon-Woo ponderou por um momento. Será que estou fazendo isso da maneira errada? Sempre que declarasse um domínio, ele poderia espalhar suas sombras e formar temporariamente um território sagrado. Ele poderia liberar vários poderes e habilidades divinas. Ele também poderia usar seu domínio para isolar seus inimigos e era como um deus dentro desse espaço. Como resultado, Yon-Woo acreditava que a declaração de domínio era semelhante à barreira ilusória. Especialmente porque seu domínio se movia de acordo com sua vontade. No entanto, as echúvias do Rei Macaco lhe dizem que elas se originaram de diferentes fontes de poder. A declaração de domínio originou-se da divindade e, como resultado, operou apenas dentro do algoritmo da natureza. Por outro lado, dependia-se da consciência para construir uma barreira ilusória, o que significava que uma barreira ilusória se baseava na compreensão da essência das coisas,
permitindo recriar o mundo de acordo com a sua interpretação. Agora que você obteve as revelações, você pode derrotar a maioria dos deuses e demônios. Os antigos gigantes também se tornaram seus seguidores, então se eles continuarem a crescer e alcançarem mais despertar e transcendência, eles poderão ascender às fileiras dos deuses mais elevados. Os Esuviai do Rei Macaco falaram sério. Depende da sua habilidade de transformar o ilusório em lei natural. Normalmente, os seres transcendentes não se desenvolvem muito depois de atingirem uma posição específica, razão pela qual permanecem estagnados por muito tempo. É muito mais fácil simplesmente usar a divindade para cuidar de tudo. Os deuses deveriam usar sua divindade como ferramentas, mas em vez disso, eles estão em dívida com sua divindade. Foi por isso que deuses e demônios acabaram com sentidos mínimos de identidade e rapidamente degeneraram em simples engrenagens dentro das leis naturais. Enquanto a Exúvia do Rei Macaco falava, ele olhou Yon-Wu de cima a baixo. Se você está obtendo conquistas através das artes marciais, você precisa de um método de treinamento que fortaleça sua consciência e incorpore sua divindade e lendas em um mundo ilusório. Por alguma razão, Yon-Wu sentiu como se as palavras das Exúvias do Rei Macaco o estivessem seduzindo. Algo surgiu na mente de Yon-Wu. Espada trovão. Seria possível fortalecê-lo? Se você puder simplificar tudo em um conceito, poderá usá-lo para mudar o mundo. Talvez seja possível respirar naturalmente no abismo usando a vontade como ferramenta. Você pode até ser capaz de ver a essência nas profundezas do abismo. Mude o mundo com um único pensamento. A Exúvia do Rei Macaco estava falando de algo mais poderoso do que o domínio de um transcendente comum. Então, qual é a melhor maneira de desenvolver minha compreensão da consciência? O caminho que o Rei Macaco percorreu enquanto ainda estava vivo estava envolto em tanto mistério e imprevisibilidade que era difícil para Yon-Wu adivinhar. Ele não tinha ideia de até onde teria que progredir em suas artes marciais. Ele poderia se referir ao seu mestre, o Rei Marcial. Mas, como os dois já estavam em um nível alto, Yon-Wu não sabia por onde começar. Desde que me separei do meu corpo principal, pensei que morreria de tédio a menos que sangue estivesse me visitando. Então, o que você acha que eu fiz nesse meio tempo? Yon-Wu percebeu o que ele quis dizer e seus olhos se arregalaram. Se a Exúvia do Rei Macaco estivesse desenvolvendo seu eu interior há centenas de anos, Yon-Wu não conseguia nem imaginar quão profundo seria seu entendimento. Fiquei lá por tanto tempo e fiquei cansado. Tudo que eu podia fazer era pensar constantemente nas minhas limitações. É por isso que prometi a mim mesmo criar algo melhor do que aquele bastardo irritante de corpo verdadeiro conseguiu. Yon-Wu ficou em silêncio. Depois de vir aqui, eu costumava conversar com Ismenius de vez em quando. Como o último dragão, ela tem muito conhecimento, e finalmente consegui organizar coisas que havia apenas delineado antes. Posso modificar esta organização para atender às suas necessidades. Yon-Wu ficou atordoado. Então, eu vou te ensinar de agora em diante. As Exúvias do Rei Macaco levantaram alegremente um canto dos lábios. Um novo e melhorado suporte celestial, os 8 extremos da Espada do Trovão.